Olá, meu nome é Luciano Fael, apresentador do podcast Experiência com Deus. Quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E desde já peço que compartilhe com os amigos, com a família. Clica no like, se inscreve no canal do YouTube aí. Siga nós no Instagram. E é isso aí. Hoje temos a honra de receber Michele Silva, cantora natural aqui de Linhares. Hoje mora em Santa Catarina. Michele, é uma honra ter você aqui conosco para falar das coisas que o Senhor fez na sua vida e eu tenho certeza que vai fazer ainda muito mais. Amém. Amém. Muito obrigado. E eu quero agradecer a Jesus, primeiramente, por essa oportunidade, né, de estar aqui. E eu estou muito nervosa, mas eu creio que Deus falará coisas grandes no nosso coração, né, para todos os ouvintes, todas as pessoas que irão assistir futuramente esse podcast, porque a palavra do Senhor, ela renova-se cada dia, né? Seja hoje, seja daqui 10 anos, o Senhor vai sempre renovar, mas com o mesmo efeito de libertação, cura e salvação. Glória a Deus. Quem é Michele Silva? Eu sou uma adoradora, né, primeiramente, e como serva de Deus, sou adoradora, sou uma pessoa muito extrovertida, né, alegre. Eu escolhi ser assim pelo testemunho que o Senhor me proporcionou viver, né, e ao longo da minha caminhada eu fui me descobrindo como adoradora pelas coisas que a gente vai passando, né, irmão Luciano, a gente vai entendendo o que Jesus quer da gente, a postura que Ele quer da gente, né? E eu não posso me classificar como outra coisa senão uma adoradora, né? E na minha vida familiar eu sou mãe, sou esposa, casada há 13 anos e muito grata a Jesus por tudo que Ele tem feito na minha vida até então, né? E é isso. Mas aí, é de Linhares e como foi chegar lá em Santa Catarina? Como foi parar em outra cidade, outro estado? Um grande testemunho. Eu sou natural de Linhares, né? Mas com mais ou menos 16 anos de idade, eu sonhava muito em sair de Linhares. Eu olhava para a nossa realidade, né? E eu sempre falei com o Senhor. Eu conheci o Senhor com 13 anos de idade, de fato e de verdade, que eu cresci no Evangelho, né? Mas eu não tinha o Evangelho no meu coração como princípio, como conduta de vida. Então, voltando para a pergunta, com 16 anos, eu comecei a despertar o interesse de viver em outra cidade. E eu não sabia que aquilo não era de mim, que aquilo vinha do Espírito Santo, né? Pelo propósito que ele já tinha na minha vida. E eu falava, meu Deus, como que eu tô aqui? Eu nunca saí de Linhares e eu sonho com outras cidades, eu sonho com outros lugares. E um ditado que eu sempre ouvia de familiares e de pessoas próximas, você nasceu aqui, você vai morrer aqui. E eu dizia, não, o mundo é tão grande, Jesus tem outras coisas para nos oferecer. Ele tem algo mais para a gente, né? E eu quero viver isso. E aí, com 16 anos, eu comecei a sonhar com aquilo. E eu lembro que eu comecei a alinhar a minha vida com o propósito que eu tinha para o meu coração, né? Então, assim, quando eu tive o meu primeiro namorado, né, cristão, na igreja, tudo certinho, eu dizia para ele, será que você vai me acompanhar? Porque eu não quero morar no Espírito Santo. Eu sinto que Deus tem algo para mim. Ah, não, eu não vou sair daqui. E ali eu comecei a ver o que o Espírito Santo tinha para mim, né? O que Deus tinha para mim, para eu me colocar, porque para Deus cumprir as promessas a gente precisa estar alinhado com o propósito, né? Você precisa estar disponível. Então eu comecei a alinhar minha vida de acordo com o que o Senhor estava me impulsionando a viver. Então pessoas que não queriam fazer parte do projeto, pessoas que não queriam fazer parte daquilo que o Senhor estava ardendo no meu coração para viver, eu já entendia. Essas pessoas não podem ir comigo. Essas pessoas não vão comigo, porque elas têm um pensamento totalmente fora daquilo que o Senhor está despertando em mim, né? E quando eu disse, né, que eu cresci no Evangelho, mas eu não tinha Deus como minha base, porque a gente viveu uma infância de pobreza, de fome mesmo, coisas muito difíceis, né? E a igreja, ela era assim como um seio de mãe, né? Eu lembro que a tia Vera, no Ministério Assembleia de Deus com Flaté, ela fazia lanches, ela fazia coisas para chamar as crianças. E ali eu comecei a conhecer Jesus sem saber, né? Que aquilo ali iria se transformar em algo tremendo na minha vida, como é hoje, né? O Espírito Santo, a presença de Deus é
inegociável. E ela dizia assim, ó, vamos ter uma festa aqui na igreja para criança, vai ter cachorro-quente, vai ter bala. E aquilo me chamava, pela pobreza que a gente vivia, falta de comida, muitas coisas que nos faltava, aquilo me chamava atenção para eu estar lá pelo alimento, na verdade, né? Mas eu não sabia que era estratégia de Deus para selar a minha vida, porque a nossa infância foi uma infância bem difícil, né? Uma infância de muitas coisas desagradáveis aos olhos de Deus. Mas ali o Senhor já estava me cercando, né? E aí ela ensinava na escola bíblica dominical, eu lembro que ela repetiu por várias vezes os 10 mandamentos. E um que eu gravei no meu coração, não terás outro Deus diante de mim. E eu visitava, inclusive, a católica, né? Também por causa dos alimentos. É quando tinha uma senhora que ela conduzia ali, né, as festas, e ela, hoje vai ter presente, hoje vai ter comida, vai ter isso, vai ter aquilo, para chamar a atenção das crianças, porque eles sempre diziam assim, ó, quando as crianças vêm, elas começam a incomodar os pais para eles também irem junto, né? Então, sim, o intuito deles era evangelizar. Mas aí, quando eu ouvi esse mandamento, não terás outro Deus diante de mim, aí eu comecei a entender, né, que eu tinha um Deus soberano que não era o Deus que muita gente acredita, né? Que muita gente embasa sua fé nele. E eu falei, eu preciso conhecer esse Deus, eu preciso. Mas ainda era uma fé muito rasa, era uma fé de interesses, né? De interesses para ter o que comer, ter ali uma distração, né? Ter um aperitivo, né? Porque, claro, muita gente ajudou a gente, muita gente doava cestas, muita gente nos auxiliava com roupa, com materiais. Então, Deus, ele nunca deixou, né, faltar totalmente, sempre estava ali provendo, mas a gente, pela escassez mesmo, vivia em busca, sabe? Vivia em busca. Mas nesse meio, o Senhor começou a ministrar a palavra dele no meu coração e me fazer entender, né? E aí, com 13 anos de idade, que eu comecei a servir a Jesus de fato e de verdade, né? Que eu disse, não, agora eu preciso entender dele, eu preciso viver ele, eu preciso buscar os dons espirituais, eu preciso saber quem é ele, porque eu preciso dele. E ali começou as coisas fluírem, né? E você falou da infância aí. É muito difícil. Eu também passei uma infância muito, muito pobre, né? As coisas eram muito difíceis antigamente. Sim. Hoje a gente vê, por exemplo, algumas situações difíceis. Tem muito lugar. Por exemplo, no interior da Bahia, eu vou fazer algumas ações sociais. A gente vê muito lugar que merece olhar com outros olhos, porque a pobreza ainda existe muito. Aqui na nossa cidade, que também existe, alguns pontos, tem muito. Você já chegou a pensar, quando passava necessidade, que ia mudar a história ou que não tinha mais jeito? Na verdade, assim, dentro do contexto, ninguém pensa que vai mudar, né? Ninguém pensa. Mas o nosso contexto, assim, a emergência que a gente tinha, claro, era comida, era roupa, sapato, mas eu creio, assim, que hoje, com 32 anos de idade, eu entendo que a maior urgência que a gente tinha naquela época, que eu era criança, que minha avó cuidou da gente, que a gente tinha muitos problemas familiares, muitos problemas estruturais mesmo como família, era falta de Deus, sabe? Era falta do Espírito Santo de Deus. Eu sempre, quando vou ministrar a palavra, que eu leio a palavra de Jairo, eu me lembro da minha casa, né? Porque quando Jairo soube que a filha dele estava morta, as pessoas diziam para ele, Jairo, acabou, não importunes mais o mestre, porque acabou, não tem mais jeito. E as pessoas foram para a casa de Jairo para justamente ver, né, a ruína, para ver que tinha acabado, porque tem pessoas que são assim, né? Eles querem só observar de longe. E nossa casa já foi um cenário de muitas confusões, muita coisa ruim. E eu me lembro que muita gente só chegava lá na frente e ficava observando. Mas eram poucos assim que falavam, olha, Jesus tem algo na vida de vocês, ele tem mudança, ele tem um propósito para realizar, ele tem algo para fazer no meio dessa situação. Então, assim, eu não via jeito de mudança, porque a gente não tinha o socorro que era o necessário, sabe, o pão da vida.
a palavra. O alimento, ele é bom, ele é saudável, ele é funcional para a gente hoje, mas amanhã você vai acordar com fome de novo, você vai acordar com sede de novo, tudo vai ser de novo. Mas a palavra de Deus não. Ele é o pão da vida e ele é infinito, ele é eternamente, né? Ele diz, se a gente, quem tem sede dele, se a gente beber dessa água que ele oferece, que é uma água viva, a gente nunca mais vai ter sede. Como ele disse, né, para aquela mulher. Ele disse, se você soubesse quem te pede água, se você soubesse. Ou seja, se você conhecesse o poder desse Deus que pode transformar a sua vida de maneira extraordinária, você nunca mais vai sentir o que você está sentindo. E então eu creio assim, irmão Luciano, que o que a gente mais precisava ali era de Deus, sabe? Para poder a gente ver uma luz no fim do túnel, né? Igual a nossa casa era uma casa de muitas coisas ruins, drogas, bebedeira, muita farra, muitos palavrões, muita coisa ruim. E eu me via naquele contexto ali sem perspectiva, né? Mas quando, igual eu te disse, quando a famosa tia Vera tem participação profunda em tudo que eu comecei a viver com Deus, né? Quando ela convidava a gente para ir para a igreja, para estar lá, eu acho que ela entendia a nossa necessidade, né? Porque ela sempre falava do amor de Deus, ela sempre falava, clama por Ele, que Ele socorre. E eu nunca esqueci daquilo, mesmo depois ainda eu me afastei do Evangelho, eu comecei a viver a minha vida, né, de outra maneira. Mas com 13 anos eu comecei a me lembrar desse Deus. Eu falei, não, agora eu preciso conhecer Ele, de fato, de verdade. Quem é Ele? Que eu preciso que Ele me socorra. Eu preciso que Ele venha ao meu socorro, né? Era isso que eu precisava. E como foi que você aceitou? Como foi o dia, o dia? O dia foi, eu estava em casa, né? Numa tarde, assim, bem complicada. E falar disso sem me emocionar é difícil, porque Deus, ele quando ele vem de uma maneira sobrenatural. Ele vem quando a gente menos espera, né? Eu estava na minha casa, atrás da nossa casa tinha um lixão, e a gente sempre brincava naquele lixão, né? Catava coisas também dali, para ver se tinha proveito pra gente. E um dia naquele lixão eu estava muito triste, porque eu dizia, Deus, por que a minha mãe me abandonou? Por que o meu pai não quis saber de mim? Por quê? Por que eu vivo assim? Por que minha história tem que ser assim? Tanta gente que não te merece. Às vezes eu julgava, sabe, a vida da pessoa pela maneira que eles conduziam a vida deles, né? Eu dizia, Senhor, fulano não merece ter uma vida estrutural como ela tem, né? Com pai, com mãe, tem o que comer, o que beber. E eu, na minha imaturidade e também sem sabedoria nenhuma, claro, né? Porque a gente jamais deve julgar as pessoas pelo que a gente vê. Às vezes as feridas delas são mais profundas do que a gente imagina, né? Elas podem ter algumas coisas funcionais, mas outras podem estar pendentes, pode ser maior do que o nosso problema. E eu perguntava para o Senhor, né, o porquê que minha mãe não quis me criar, o porquê que meu pai também nunca quis saber de mim, o porquê que a gente vivia naquela situação tão difícil, o porquê que ele não chegava, não fazia como eu escutava nos cultos. Quando ele vem, tudo se transforma, a tristeza salta de alegria, e eu não entendia onde que estava esse Deus, que ele não chegava na minha casa, né? E um dia bem triste, ali naquele lixão, atrás da minha casa, eu olhei, eu estava muito, muito triste mesmo, sabe? Eu já estava próximo de fazer 13 anos, e eu olhei para o lado, onde tinha uma placa escrito, Jesus te ama. E aquela frase foi crucial, assim, para Deus me agarrar, sabe? Com as mãos dele. Porque ele me impulsionou de uma forma... Obrigada. Acreditar que realmente alguém me amava, sabe? Às vezes, em discussão, assim, né, familiar, eu já ouvi, você não presta, nem sua mãe te quis, nem seu pai te quis, quem vai te querer? Você tá aqui porque você não tem onde morar, você é uma bastarda.
Isso eu escutei, né, claro, de uma pessoa que estava alterada, não estava em si, né? Hoje, graças a Deus, a nossa união é abençoada, a gente não tem mais problemas com isso, mas era esse disfuncionamento familiar que me fez olhar para o irreal, sabe? Eu falava, aqui não tem nada que eu possa me agarrar. Eu não tenho uma família estruturada, eu não tenho um pai, eu não tenho uma mãe, eu só tenho uma avó, que na época ela não era evangélica ainda, né? Ela não participava das coisas de Deus, e isso me deixava muito triste, né? Porque eu queria que aquilo mudasse, sabe? Eu queria que minha família fosse normal, fosse como algumas famílias que eu tinha o privilégio de estar, sabe? Ter horário para almoçar, ter horário para tomar o café, ter horário para jantar. Eu queria que isso funcionasse na minha casa de maneira natural, sabe? Que a gente não ficasse penando para ter as coisas. A minha mãe se sacrificando, né? Para conseguir receber um dinheiro para poder a gente comer ou beber alguma coisa. Minha mãe que eu chamo é minha avó, tá? Ela me criou desde que eu nasci. E assim, ela sofreu muito para cuidar da gente. Era uma família muito grande, muitas crianças. Ela logo ficou viúva e ali ela viveu um cenário assim de muita tristeza, né? E de muitas coisas complicadas, né? Porque imagina, uma família grande, totalmente uma pobreza extrema, sem condição nenhuma. E aí o cabeça da casa faleceu, ficou aquele monte de criança, né? Os meus tio-irmãos, né, que são mais velhos, eles saíam para trabalhar. O Marcos vendia cloro na rua, né, lá em Vitória. Se eu não me engano, lá em Vitória, né, Gê? E assim ia. A outra ia ser babá, a outra ia trabalhar em casa de família, e isso com muito novas, adolescentes, sabe? Não tinha nem idade para estar vivendo essa realidade, mas era a nossa realidade. E nessa situação, minha avó criou eu, meu irmão, né? E mais os filhos que ela tem. E ali naquele contexto, eu comecei a ver que minha vida era muito triste, sabe? Muito triste. E assim, o mais engraçado, ou o mais louco, né? Às vezes eu falo, esse é o mais louco. Eu era mais engraçado da sala, eu era a que fazia piada com tudo, fazia todo mundo rir, mas sozinha no meu íntimo eu tinha uma tristeza muito profunda, sabe? Que era a falta dos meus pais, era a falta de uma estrutura familiar, era a falta sabe, de entender o porquê comigo, sabe? Tinha gente que falava bem assim, fulano nasceu privilegiado. E eu dizia, Senhor, por que não comigo? O que eu te fiz para merecer isso? Para não merecer ter um pai, uma mãe, uma família estruturada, para não merecer viver uma vida normal como tanta gente vive. E essas perguntas não me foram respondidas logo, elas foram ao longo da minha caminhada com Cristo, né? Mas naquele dia que eu vi aquela placa, Jesus te ama, aquilo me impactou de uma forma assim que me fez entender. Tem alguém por mim e tem algo a mais para mim. E eu preciso buscar. E foi aí que eu fui para a Igreja Assembleia de Deus Central, lá em Bebedouro, né, do pastor Sivaldo, da pastora Edna. Pastor Sivaldo Nunes, pastora Edna Nunes. E lá eu fui no culto como um dia qualquer, né? E eu aceitei Jesus naquele culto. Eu lembro que eu fui a única que aceitou Jesus naquele dia, porque a palavra ardeu muito no meu coração. Aquilo que eu tinha, as perguntas que eu tinha feito para Deus lá naquele lixão, as coisas que eu tinha falado com Ele lá naquele lixão, me foram respondidas na pregação daquela noite, né? E quando eu fui na frente, me prostrei, me ajoelhei, eu aceitei Jesus, e eu entendi assim, agora para frente é com Ele, não é mais comigo. O que Ele fizer na minha vida é o que Ele quiser, porque eu não tenho mais vontade de viver, eu não tenho mais vontade de estar aqui, eu não tenho mais vontade de compartilhar dessa terra. Para você entender, as coisas eram tão difíceis que isso passou na minha cabeça com 13 anos de idade, de que eu não tinha mais vida para viver, de que eu não tinha mais esperança nem expectativa. E a única solução era se acabar, sabe? Me acabar com tudo. Realmente sair desse plano.
E quando eu aceitei Jesus lá, eu lembro que quando eu virei de costa para a igreja, foi como se o Espírito Santo me falasse: essa agora é sua família. Você agora tem uma família. E eu comecei a viver as coisas com Deus ali de uma forma assim que muito precoce, sabe? Muito precoce, porque muita gente tem uma falsa expectativa de que Deus depende do tempo, de hora e de momento e de lugar para fazer as coisas, mas Deus não depende disso. Quem depende disso é a expectativa humana, né? As pessoas olham para a gente e vê você recebendo dons de Deus, ver você recebendo algumas coisas que Deus não deu para algumas pessoas que estão há mais tempo na igreja e elas se questionam: será que isso é de Deus? Será que nossa, mas você aceitou Jesus ontem e já está vivendo isso, né? E eu passei por essas provas aí, né? Eu mergulhava em Deus, eu comecei a buscar, porque eu falei: se ele não tirar essa tristeza que existe no meu coração, não tem mais ninguém que vai tirar. Então, essa última oportunidade que eu dou para mim, como pessoa nessa terra, eu disse isso para Deus naquele dia. E ninguém sabia disso até então, né? Eu conto isso hoje em algumas pregações, né? Quando o Espírito Santo de Deus me permite, né? Eu conto. E ele fala com determinadas pessoas, né? Porque todo o testemunho de Deus tem um público-alvo. Ele tem uma pessoa. Às vezes é um só coração naquele culto, né? Mas ele tem um alvo para ser atingido. Então, quando ele me impulsiona a contar, eu conto, sabe? Porque a gente vai vivendo coisas com Deus que pessoas que não estão vivendo ainda, elas pensam assim: talvez isso não seja para mim, isso seja só para o irmão Luciano, só para a irmã Michele. Mas não, Deus não tem filhos preferidos, ele tem filhos, né? Ele olha para a gente de igual forma. Às vezes a pessoa pensa: não, depende da minha conta, depende do que eu tenho, do carro que eu tenho, da casa que eu tenho, e Deus não é assim. Deus, ele é totalmente ao contrário da expectativa humana, né? Ele é um Deus que olha pra gente de igual forma. Então, quando ele me encontrou, eu digo sempre pra mim mesma: você não foi encontrada na Assembleia de Deus Central, você foi encontrado naquele lixão quando você estava perguntando coisas que só ele podia responder. Então, ali começou tudo, né? E eu falei: Deus, a partir de hoje, eu quero te entregar a minha vida e os meus passos, porque eu não sei como vai ser, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe e o Senhor tem o melhor para mim. Eu não te conheço, mas eu quero te conhecer. Porque teve um momento na minha infância, irmão Luciano, que depois que eu parei de frequentar a Assembleia de Deus com Flaté, né, que eu ouvi muito sobre Deus, que eu ouvi muito a tia Vera falando sobre a palavra, aquilo ali começou a entrar em confronto na minha mente, começou se criar assim uma contradição, né? Como que Deus faz se aqui é assim? Como que Deus cura se aqui tem doentes? Como que Deus sara se aqui tem pessoas dessa forma? Como? E eu comecei a perguntar demais, né? E ali começou a bagunçar mais ainda a minha fé, né? Antes de eu aceitar Jesus. E aí um dia eu lembro que eu olhei para o céu e falei: bem, se o Senhor não existe, o Senhor não pode existir, porque se o Senhor existisse, a minha família não era assim. Isso depois de muitas coisas ruins que aconteciam, sabe? O meu tio chegava às vezes bêbado, chegava drogado, quebrava as coisas dentro de casa. Eu não tinha quarto, eu dormia na sala, então eu tinha que catar meu colchão, catar meu travesseiro, sair correndo, sair da frente, né? Como diz hoje, sai da frente, que lá vem problema. Então, aquilo ali fez parte da minha vida durante muito tempo, né? E ali começou a minha fé, assim, né? Aquela pouca fé que eu encontrei lá na infância começou a meio que se bagunçar, né? Entre o real e aquilo que Deus dizia, o futuro, né? Que Ele tinha para nossas vidas. Mas quando eu encontrei Ele de fato, de verdade, né? Que eu decidi buscar, que eu decidi entender quem era Ele, aí Ele começou a me apresentar as coisas, né? Ele começou a se apresentar para mim como pai. Porque eu sempre digo para as pessoas: primeiro ele se apresenta como um pai,
né? E quando você está maduro para entender, quando você sai da mamadeira, do leite, né? Que você já começa a comer o mocotó, aí ele se apresenta como um Deus. Ele se apresenta como um Deus. O Deus que tira, o Deus que quebra, o Deus que faz e o Deus que também dá vitória, claro, né? Você falou aí que Jesus te achou no lixão. Eu lembrei da passagem de Natanael, que está lá em 1 João, né? Do 47 ao 49. Natanael respondeu, 48. E disse Natanael, de onde me conheces tu? E Jesus respondeu e lhe disse, antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando tu debaixo da figueira. Então Jesus te chamou lá no lixão. Quando você orou, Jesus já tinha te visto lá. Sim. E você aceitou, passando esses desafios psicológicos, desafios em casa. E como foi a transformação? A transformação, ela veio, como eu te disse, né? Ela veio muito precoce. E eu comecei a ter muita fome de Deus, sabe? Muita sede, muita curiosidade, muito de querer saber mais, de querer viver mais, né? E eu lembro que a primeira coisa que eu comecei a buscar foi o batismo com o Espírito Santo. Porque antes, quando eu via, né, as pessoas recebendo assim aquela presença de Deus maravilhosa, falando em línguas estranhas, eu achava assim meio cômico, né? Eu falava, meu Deus, como que a pessoa se, né? Porque eu era uma criança, né, que ficava observando, né, aquelas manifestações ali de Deus, mas eu não tinha nenhuma maturidade para entender que aquilo ali era refúgio, sabe, um refrigério para o cristão, porque coisa maravilhosa é receber a presença de Deus, né? É viver na presença dele como um todo, né? Mas quando a pessoa recebe um renovo, ela, meu Deus, ela tem mais força para matar mais urso, mais leão, ela tem mais força para ir além, né? Então, foi bem precoce, assim. Eu comecei a meditar na palavra, a orar bastante, jejuava também, jejuava muito. Às vezes a minha carne chega e tremia, né? Tremia, mas eu falava, eu preciso de Deus, eu preciso que Ele entre aqui, eu preciso que Ele mude. E Deus, Ele começou a me transformar de dentro para fora, né? De dentro para fora. E eu lembro que as minhas colegas de escola, né, quando eu comecei a conversar com elas após a conversão, elas falavam, Michele, Deus te achou mesmo, hein? Você tá diferente. Que eu dei uns trabalhos na escola, irmãos, eu não vou mentir, eu dei uns trabalhos na escola, na pré-adolescência, era muito espoleta, era muito difícil. Minha avó passou uns quebrados comigo nas escolas, mas quando Jesus começou a me transformar, ele mudou tudo, sabe? Ele mudou a minha maneira de pensar, a minha maneira de falar, a minha maneira de agir. E aí as minhas colegas que estudaram comigo, né, na pré-adolescência, realmente, Jesus te mudou, alguma coisa está diferente aí, porque você tá falando até diferente. Eu falei, não, agora eu tô crente. E naquela época, né, a gente falava, passar para a lei dos crentes, a gente falava, né, eu passei para a lei dos crentes, agora tem que andar, ó, na linha reta. E ali eu comecei a viver, né, as experiências com Deus, comecei a ter visões, comecei a ter sonhos, eu comecei a receber de Deus algumas palavras para determinadas pessoas, e Deus começou a falar comigo coisas que só Ele sabia a respeito de pessoas, né? E eu entregava, sabe? E nesse tempo eu ouvia muito de algumas pessoas que isso era fogo de palha, sabe? Por isso que hoje lá em Santa Catarina, quando eu tenho o privilégio de ver uma criança se rendendo aos pés de Jesus, uma adolescente, outro dia mesmo eu vi uma adolescente, eu me vi nela, falei, meu Deus do céu, e eu abracei ela, eu disse palavras para ela de encorajamento, porque quando eu aceitei Jesus, eu ouvi de pessoas, quando ela arrumar um namorado, ela esquece. Quando ela arrumar o primeiro namorado, ela esquece da presença de Deus e vai viver as coisas do mundo. Essas meninas aí de hoje em dia. E aquilo me entristeceu, porque eu sabia do que eu precisava, eu sabia do que minha casa precisava, né? Eu sabia do que a minha família precisava.
E eu queria isso, eu queria uma transformação de verdade, sabe? Eu queria que ele entrasse, que ele mudasse, que ele transformasse. E foi ali que começou tudo, né? Onde aí eu li a palavra para minha avó, que minha avó, ela não é alfabetizada, né? E eu li a palavra para ela. Eu lembro quando o Espírito Santo falava alguma coisa comigo dentro da palavra, eu ia emocionada e falava, mãe, olha o que a palavra está dizendo assim, assim, assim. Porque eu queria que ela entendesse, que ela também recebesse a porção que eu estava recebendo, sabe? Que ela entendesse que tinha um Deus por a gente, né? Que tinha um Deus pela nossa família, que tinha um Deus que era além de toda expectativa humana. Né? Eu queria que ela compreendesse aquilo que eu estava sentindo, né? E ali foi maravilhoso demais. O início da fé é muito bom, né? A gente vive coisas sobrenaturais, a gente vive muitos mistérios de Deus, muita coisa boa. Eu lembro que no início, assim, tinha culto na central, né? Na nossa igreja sede, tinha culto nas filiais. Então, eu vivia de domingo a domingo na igreja. Estudava, ia, fazia minhas coisas em casa e de noite igreja. Né? Eu e minha irmã Giane, que está aqui também, ela também participou, né, do conjunto Nova Aliança, né? O conjunto Nova Vida. Ela montou um conjunto Nova Vida juntamente com na época, eu não sei se ele era diácono, Elcio Assis, né, que foi um também encorajador da nossa fé, que estava sempre ali dizendo, vão para cima, Deus tem mais para vocês, Deus tem mais. E a gente saía para a rua para evangelizar, a gente saía para dizer para as pessoas sobre Deus, né, para orar pelas pessoas. E esse tempo, irmão Luciano, foi muito bom, porque ali o Senhor me ensinou a como ter compaixão, sabe? Porque às vezes a gente aceita Jesus, a gente começa a viver uma nova vida e a gente começa a querer ser meio egoísta. Não, está acontecendo para mim e eu quero para mim. Não, Deus está fazendo aqui e amém, está fazendo aqui. Só que quando Deus enche a gente, Ele não está dizendo para você ficar somente cheio. Ele está dizendo, vai e se transborde em outro lugar. Deixa eu usar a sua vida em outros lugares, em outros ambientes. Deixa eu falar para as pessoas aquilo que eu fiz na sua vida, né? E a gente saía para as ruas, a gente batia nos portões e perguntava, quer oração? E as pessoas aceitavam. Tinha pessoas que, nossa, estavam chorando, sabe, dentro de casa, não conseguiam sair, não conseguiam ver perspectiva de futuro, né? Porque estavam aprisionadas na mente, aprisionadas na alma. E graças a Deus a gente orava por elas e elas ficavam mais fortes, visitava a nossa congregação e a gente sempre deixou uma coisa bem clara, não precisa aceitar Jesus na nossa congregação. Se não se sentir à vontade, vá para outra congregação, mas esteja com Jesus, esteja firme com Jesus, onde você estiver. Fica firme com Jesus, fica firme dentro da palavra, né? Porque é Jesus que salva, cura e liberta. Né? Sempre a gente deixou enfatizado isso, porque às vezes tem ministério que não vai nos servir, não vai nos agradar, né? Como para você viver ali uma comunhão. Mas tem N ministério, né? E cada um tem a sua maneira de servir as pessoas, de servir a Deus. E sempre tem um ministério que vai, né, abraçar, que vai acolher mais. É ali onde a pessoa se sentir acolhida. Amém. Mas o nosso intuito era levar a palavra, né? Levar o evangelho a toda criatura, como diz a palavra de Deus. A gente às vezes, você falou, a gente às vezes sobe o ego, alguma coisa assim. Aconteceu uma experiência essa semana interessante comigo. Cheguei na igreja e eu vi um rapaz lá de boné lá e tal. Mas, quem que é esse cidadão? Que eu nunca tinha visto o jovem ali. Mas tá bom, quando eu fui entrar, o meu pastor chegou, ficou cumprimentar o pastor, aí o foco dele saiu da minha mente. Aí o outro irmão falou assim, fica aqui um pouquinho na portaria aqui, que eu vou orar um pouquinho, vai recebendo o pessoal aí. Aí eu vi o jovem, falei, ó, paz do Senhor. Aí ele veio. Ele falou, rapaz, eu passo aqui direto. E eu tenho tanta vontade de vir aqui. Mas, cara, a minha situação tá assim aí. Crise de ansiedade. E ele contou aquela história pra mim. Eu falei, rapaz, você tá no lugar certo. Então, aceitou Jesus lá com nós, lá tá com nós. E eu vejo o seguinte, às vezes nós somos tão egoístas, a gente julga as pessoas. Eu não cheguei a julgar, mas eu falei, mas eu nunca vi esse rapaz aí. E uma alma precisando de Cristo. É verdade.
A gente passa desapercebido, né? Pelas pessoas. E na hora que ele foi lá dentro, na hora que do apelo, eu falei assim, agora é com você. Você quer que eu vou com você? Aí, não quero. Mas não é mérito meu. Quem levou ele foi o Espírito Santo que levou ele. Glória a Deus. Foi o Espírito Santo que levou. É o Espírito Santo que faz o homem se arrepender do pecado. E como foi o batismo com o Espírito Santo? O batismo foi glorioso. Eu estava indo para o culto, né, na nossa igreja, e eu passei em frente à casa de um irmão, e ele estava orando por outra jovem que também estava orando pelo batismo com o Espírito Santo. Porque assim, irmão Luciano, hoje a gente não vê mais com tanta frequência, né? Mas quando eu aceitei Jesus, era muito comum um jovem aceitar Jesus e querer ser cheio do Espírito Santo. Porque o pastor, ele sempre dizia, né? O pastor Sivaldo, ele sempre pregava pra gente: quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. E ali a gente entendia que havia um todo para ser realizado, né? Claro, você tem que ir, aceitar Jesus, tem que começar a viver os propósitos dele e fazer tudo, né, que está ali no contexto para você fazer. Então, eu tinha desejo de descer as águas, e aí eu tinha desejo de falar em mistérios, em línguas estranhas, e eu fui buscar por isso, né? E a nossa realidade era essa. Todos os jovens, todos os novos convertidos, eles buscavam as mesmas coisas, né? Não tinha muito ego de, eu quero um carro novo, eu quero uma casa, eu quero uma moto nova. Não, o negócio era muito espiritual, sabe? Porque a gente entendia assim, primeiro o reino de Deus, e as outras coisas depois ele vai acrescentando, né? E daí quando eu ouvi, né, esse mistério lá na casa do irmão, eu conheci o irmão, congregava com a gente, eu entrei, e lá estava a irmã recebendo uma oração, né, uma jovem que também participava da mocidade. E aí a esposa dele falou bem assim, ele tá orando pra fulana receber o batismo com o Espírito Santo, você quer também? Falei, eu quero, eu tô orando por isso e tô jejuando já faz dias. Ela falou, então vai lá e deixa o Espírito Santo te tomar. Aí quando o irmão colocou a mão na minha cabeça, né, ele começou a orar e eu senti a presença de Deus muito forte, que o meu idioma mudou, né? Comecei a falar em línguas e senti uma presença que eu nunca tinha sentido na minha vida. E ali foi outro ciclo, assim, que Deus abriu na minha vida, que foi tremendo, né? Porque ali o pastor Sivaldo falava, quando você é batizado com o Espírito Santo, você é selado. Você tem algo a mais ali para... Jesus está te dando algo a mais para você lutar, para você guerrear, né? E ali eu falei, meu Deus, agora em diante é só glória, né? E... após o batismo com o Espírito Santo, a gente ia para os vales, aqui no Espírito Santo é vale, né, que fala. Lá em Santa Catarina é monte. Aqui tem o vale e tem um monte. Lá em Santa Catarina só tem monte, lá não tem como entrar para as matas, é só no monte, né. E aqui a gente ia muito para o vale, né, ali em Linhares, entrava naquelas matas ali, e adorava a Deus e via muitas coisas maravilhosas, sabe, muitas coisas tremendas, né. E só foi glória, sabe? Depois que o batismo só foi glória. Mas foi assim, né? E aí a irmã Valcione, na época, né? Ficou um pouco irritada porque ela estava recebendo a oração. Aí quando eu penso que não, já entrei debaixo da mão do irmão, já comecei a receber a oração. E naquele dia eu que fui batizado com o Espírito Santo. E ela demorou mais um pouquinho. Mas ela recebeu sim o batismo com o Espírito Santo também. Aí eu lembro que a esposa dele falou bem assim, você não creu tanto quanto a Michele creu. Mas foi um pouco engraçada essa parte, né? Mas eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito alegre, porque eu estava orando quando a irmã falou, vai lá que ele está orando para a irmã receber o batismo com o Espírito Santo. Eu falei, eu vou porque eu estou orando por isso, eu estou jejuando, porque eu já estava no propósito, né? Aí quando a gente foi para o culto, né? Depois dessa oração ali, isso era antes do culto, né? Isso era umas 6 e pouquinho da noite. Aí ela chegou na igreja, ela disse assim, era para eu ser batizada, né? Mas você entrou na minha frente. Eu falei, irmã, me perdoa, é porque eu escutei ele orando e eu senti vontade de entrar ali e Deus me batizou. Eu falei, mas você vai também, você vai chegar lá. Aí ela, tomara, né, porque eu também estou ansiosa. Mas ela também foi selada com o Espírito Santo e foi só bênção, graças a Deus. E quando começou a cantar, a louvar?
A louvar eu comecei na Confraté, né? Ali quando eu era... tinha uns 8, 9 anos, né? Eu lembro que a última vez que eu estive na Confraté para louvar, né? Como eu disse que era uma fé superficial, né? Eu tinha 11 anos. E dali para os 13, né? Se passaram 2 anos. E ali eu comecei a louvar. Eu comecei a cantar no conjunto, né? A gente tinha um conjunto ali. E ali eu louvava no conjunto, às vezes louvava lá na frente. E tinha uma coisa muito engraçada que eu fazia, que era colocar a folha assim, ó, no meu rosto. Eu colocava aqui no rosto e eu cantava, né? Aqui o microfone, aqui a folha e o meu rosto atrás, né? E um dia a irmã falou comigo, bem assim, Michele, quando você for louvar, primeira coisa, e outra eu louvava com um CD cantado, né? Com a voz da cantora, né? Ela falou, primeira coisa, você tem que louvar com playback. Segunda coisa, você tem que tirar a folha do rosto, assim, senão a gente não te vê. Eu falei, não, mas o intuito é eu não aparecer, eu tô com vergonha. Eu falava com ela, né? E eu pequena, né, envergonhada, porque quando eu cantava nas igrejas, assim, né, a gente tinha aquele grupinho de amigos, né, e ficava rindo. E se você errasse uma letra ali, era motivo de piada pro resto da noite, né? Então eu ficava com muita vergonha. E eu me concentrava na minha colinha, né, aqui no rosto, para eu não errar e não olhar para os meus amigos ali que estavam rindo também, né? Mas ali eu já era apaixonada pelo louvor, né? Já era apaixonada pela adoração a Deus, mesmo com aquela fé que eu te disse, ainda rasa, né? Uma coisa superficial. Porque eu digo superficial, irmão Luciano, porque eu não orava, eu não buscava, eu não queria saber da palavra. Eu não queria saber de ter um encontro com Deus após o culto, né? Porque tem muitas pessoas, às vezes eu vou trazer para mim, né? Para não ficar julgando as pessoas. Às vezes a gente sai do culto assim e diz, ok, o culto foi bom. Mas não tem um culto com Jesus após, né, aquela noite, não tem um momento de estar com Ele, a sós, de viver com Ele. Então, era isso que eu vivia ali no começo, né, daquela fé tão imatura. Eu dizia, amém, o culto foi bom, foi uma bênção, Deus falou, Deus, né, curou, mas é só até aqui, né? Eu não queria conhecer mais, eu não queria viver mais, eu só vivia aquilo ali, né? E foi diferente quando eu retornei com 13 anos de idade, que ali eu falei, não, agora eu quero conhecer, eu quero viver as coisas dele. E o pastor Sivaldo, ele sempre enfatizava pra gente, né? Para você conhecer a Deus de fato e de verdade, primeiro você tem que matar a sua carne. Você tem que rejeitar a sua carne para você viver o sobrenatural, porque é muito comum as coisas dessa terra nos puxar. Igual a gente acorda a uma determinada hora, você já tem coisa para fazer. O celular já tem N coisas para você responder, né? Para você colocar em dia ali. Então, assim, os dias estão muito cheios de tarefas e às vezes a gente não tem o culto com Jesus, né, após os cultos que a gente tem nas nossas igrejas. A gente não tem um momento de estar com Ele, né? Então, por isso que eu dizia, né, que essa era a característica que eu tinha lá quando eu era minha infância ainda, né? Era uma característica estranha, né? Que eu gostava do culto, eu amava louvar. Mara Lima, Shirley Carvalhais, a gente louvava muito o hino dessas cantoras, né? E aquilo me tocava, aquilo fazia eu chorar, sabe? Tinha pregações que me faziam, assim, estremecer mesmo na presença ali. Mas eu não queria continuar esse encontro, né? Fora dali. O culto, para mim, era só dentro da igreja. Fora da igreja, eu voltava a bater nas crianças da escola, eu voltava a ser a aluna ruim, né? Então, era uma fé superficial. Mas aí, quando eu entendi, né? Com 13 anos, eu entendi, não, eu gosto de louvar e eu não gosto só de louvar, eu gosto de adorar, eu gosto de viver isso mesmo que eu canto, eu gosto de sentir essa presença e de poder estar com esse Deus, né, na minha vida. Então eu preciso fazer com que isso, né, se perpetue, com que isso se prolongue pela minha vida, que não fique só aqui, que não pare por aqui, né. E você ministra também, como foi a primeira ministração? A primeira ministração foi bem ruim, foi bem, assim, bem triste, né?
porque eu não tinha muita experiência, né? Mas é como eu te disse, quando eu comecei a ler muito a palavra, eu queria que as pessoas soubessem o que estava dizendo a palavra. E uma coisa que eu vou deixar claro aqui, eu não li a palavra de primeira, entendi. Eu não entendia, né? Mas uma vez um jovem da mocidade, eu falei, compartilhei com ele, né? Essa situação que me acontecia, e eu disse para ele, irmão, eu não consigo entender a palavra, porque parece que é fora do meu dialeto, parece que é fora do nosso contexto, eu não sei, muitas palavras difíceis. Ele falou, todas as vezes que você for ler a Bíblia, Michele, você vai pegar ela na mão, você vai colocar a sua mão sobre ela e vai dizer, Senhor, eu vou ler a tua palavra agora e que o Senhor se revele para mim, que o Senhor revele a tua palavra a mim, de maneira que eu entenda, de maneira que eu saiba o que o Senhor está falando comigo. E eu comecei a fazer isso dentro do meu quarto, comecei a ler, né, a entender, e aí eu falei, funciona, né? Porque Jesus, ele é muito simples, né? Ele é muito simples. Mas quando eu fui pregar, eu não entendi ainda tudo que eu precisava, eu não compreendi ainda todas as coisas, né? E a gente sempre faz alguma coisa achando que deveria ter feito mais, né? Então, aquele dia eu falei, meu Deus, que palavra, Senhor, foi um fiasco. Mas aí os irmãos falando, não, foi bênção, irmão. O Deus vai te lapidando, Deus vai fazendo, conforme vai passando o tempo, você vai ver. Deus vai deixar você pronta, mas vai continuando, né? Eu achava assim, né, que eu já tinha que chegar já, eita glória, já no mistério, amém, né, mas não é assim, né, todo início tem as suas fraquezas, tem as suas imperfeições, né, e isso é o que nos motiva a buscar mais, né, claro, porque se todas as pessoas também se sentirem totalmente preparadas, elas se perdem com certeza, porque é o Senhor que nos aperfeiçoa, né? É o Senhor. Então, eu sempre digo, né? Eu falo, Senhor, todas as vezes que eu for ministrar a Tua palavra, que não seja eu falando. Porque, às vezes, a gente falando, a gente fere, a gente pode matar um sentimento de uma pessoa, né? E não é isso que a igreja quer. A igreja verdadeira que está em Cristo Jesus, ela não quer matar pessoas, ela quer fazer pessoas se sentirem vivas, ela quer que as pessoas entendam. Hoje sua realidade é de prostituição, Deus tem algo diferente para você, Deus tem salvação. Hoje sua realidade é a droga, Deus tem libertação para a sua vida. Hoje sua realidade é um vício no álcool, Deus tem libertação para esse vício na sua vida, Ele vai te fazer alguma coisa. É nisso que as igrejas verdadeiras focam, né? Curar pessoas, porque a gente entende que pessoas curadas, elas curam outras pessoas, né? Pessoas que estão em Deus, elas têm o poder de levantar mais pessoas, de levantar autoestima, de levantar um coração entristecido. É claro que só Jesus faz isso, né? Não há nada em nós que faça como Ele faz, né? Não há nada. A gente pode oferecer dinheiro para outras pessoas, pode oferecer casa, carros, riquezas dessa terra, mas se não tiver a paz que excede todo entendimento, isso não vai valer de nada na vida do outro. Verdade. Agora chegou o momento de nós falar dos nossos apoiadores. Vamos falar da nossa parceira Arteprint. Arteprint fica localizado no Oriundi, aqui no Shopping Oriundi. Faz canecas personalizadas, banner, gráfica rápida, camisas com sua logomarca, adesivos. Vai fazer uma confraternização na igreja, toalhinha personalizada, tem também. Então, plastificação, tem de tudo. É uma loja completa. E mandou um brinde para nossa irmã Michele. Oh, meu Deus, obrigada. Está aqui. Muito obrigado. Deus abençoe. Você posta, marca a gente lá. Com certeza. Pode abrir se quiser, pode abrir. Pode abrir? Pode, ficar à vontade. Meu Deus, Arteprint, Deus abençoe. Quando você for tomar um cappuccino lá, ó. Meu Deus, vai lá para Jaraguá do Sul essa caneca. Lá para Santa Catarina. Que delícia, gente. Muito obrigada. Linda, linda. Aqui que eu mostro. Oh, glória a Deus. Linda, linda. Muito obrigada, Arteprint. Deus abençoe. Continue prosperando
negócios e que sejam cada vez melhor para a glória de Deus. Amém. E nós temos um evento que vai acontecer, foi adiado o evento, esse evento era no dia 11, devido às fortes chuvas, é a tarde gospel, lá no acampamento Betel, na Orla, e vai ser amanhã, dia 25. Vai ter muito churrasco, fogo de chão, a equipe do DJ está lá. Desde já quero agradecer a todos que compraram o ingresso, contribuíram, compartilharam. É isso aí. E eu vou estar também junto com vocês lá, ok? Aguardo todos vocês. E outra, tá? Eu vou de voluntário para cortar aquele churrasco para vocês. Então é isso aí. Michele, conta para nós uma ou duas experiências marcantes que Deus fez na sua vida depois que você aceitou. Porque tem muitas, eu sei. É verdade. A maior experiência que eu vivi com Deus, assim, num todo, né, que eu classifico hoje, foi lá naquele lixão, quando eu li aquela placa, Jesus te ama. Porque ali aconteceu muita coisa dentro de mim, né? Deus, ele começou a trabalhar de forma especial na minha vida e era algo, assim, muito silencioso, porque a gente, na minha casa, não tinha, né, o hábito de se comunicar, né, de passar um para o outro. Eu e a minha irmã Jeane, que está aqui, né, me acompanhando, a gente vivia muitas experiências com Deus, a gente se comunicava, né, porque a gente falava a mesma língua, né, então a gente conseguia compartilhar uma com as outras, né. Mas ali, naquele lixão, foi algo assim, sozinha, que Deus, ele falou comigo, né, que ele me fez sentir, sabe, que existia alguém, que existia um Deus Todo-Poderoso que podia mudar, podia entrar, né? E uma vez eu estava já na Central, na Mocidade, um pregador lá do Rio de Janeiro, né? Isso aqui em Linhares, né? Em Bebedouro. Ele disse para mim, jovem, ele me chamou, né? Eu estava de cabeça baixa, assim, com minha Bíblia no colo, e ele disse, jovem, olha para mim. E eu olhei para ele, ele disse, você não sabe, mas Deus tem algo tremendo para realizar dentro da sua casa. Ele tem libertação, ele tem cura, ele tem salvação lá dentro do seu lar. Porque ninguém sabe, mas Deus sabe a necessidade da tua casa. Deus sabe o que você precisa. E ali, irmão Luciano, eu recebi, né, aquela profecia e eu olhei assim para ele, né? Claro que eu não expressei nenhuma reação, né? Mas eu olhei para ele e no meu pensamento eu disse, Senhor, se o Senhor entrar lá vai ser muito bom, porque o negócio está feio. O cenário é feio, mas se o Senhor tiver coragem de entrar lá, eu creio que vai ser glorioso. Porque era como eu já te contei, né? Como eu mencionei aqui, era um cenário de muita tristeza, né? De muitas coisas ruins, né? E ali eu comecei a ver, depois daquela profecia eu comecei a ver, né? Deus entrando com salvação dentro da minha casa, Deus trazendo a minha família, Deus trazendo a minha mãe, que eu nem imaginava, né? A minha mãe de ventre, nem imaginava. Deus trouxe ela para a presença, Deus fez dela uma missionária. Hoje, ela, infelizmente, ela se encontra afastada, né? Mas o Senhor fez na vida dela foi tremendo, sabe? Foi tremendo. É um momento, né? Eu sempre digo assim, ó, as pessoas vivem as suas experiências com Deus, mas elas não estão presas para ficar nessa condição. Você pode escolher se você quer Jesus para sempre ou se você quer viver uma vida, né, como os outros vivem. Então, Jesus, ele é muito paciente conosco nessa parte, né? E ele nos respeita, né? E eu creio que é isso que Jesus tem feito com minha mãe, né? Dado misericórdia, dado graça, e ela tem vivido, né, os dias dela como, né, como ela quer, mas como Jesus sempre diz, na certeza de que uma hora ela vai ter que voltar, que ela vai ter que se encontrar com ele de novo. Mas o que o Senhor me disse naquela mocidade lá, ele cumpriu tudo. Tudo. Ele cumpriu. Ele cumpriu exatamente tudo o que ele disse, né? Quem creu e recebeu, né, tomou posse e viveu aquilo que ele prometeu. Porque tudo que ele falou se cumpriu, né? Minha família se rendeu, a gente começou a viver uma realidade diferente, né? A pobreza,
ela não existiu mais. Eu digo pobreza, assim, de você abrir o armário e não ter nada, sabe? De você abrir a sua bolsinha, né? Na época minha mãe tinha umas bolsinhas que ela guardava moeda e você não ter moeda para contar, para ir no supermercado e comprar um pão. Era essa a nossa realidade. Mas o Senhor mudou, sabe? Ele mudou. E o Senhor não fez só isso, né? Ele fez muito mais, né? Depois eu casei, eu tive a minha vida familiar, comecei a viver a minha vida familiar e o Senhor também fez com os meus, né? Com os meus filhos, com meu esposo. E outra experiência, Luciano, que eu vivi com Deus foi da minha filha Micaele. Hoje ela tem 9 anos. Ela nasceu normal, tudo normal, e não tinha nada aparentemente, né? Mas com 1 ano de idade ela começou a ter crises convulsivas e ela os exames não mostravam o que ela tinha, porque ela não aparentava ter nada, né? Eu levei ela para o neurologista, porque ela dava crises feias de se torcer, ficar com lábios roxos, a testa dela, as têmporas, né, roxa. E ela, uma vez, eu entreguei ela no colo da minha vizinha passou mal, porque achou que ela tinha falecido ali, né? E de tão feio que era muito feio a maneira que ela ficava. Ela parecia uma criança que estava sem vida quando essas crises atacavam ela, né? E isso ela tinha só 1 ano e meio de idade, né? Começou com 1 ano e as crises começou a ficar frequentes a partir de 1 ano e meio. E ali começou a nossa luta, né? Já vivendo, né? Com minha família, com meu casamento, as minhas crianças, né? Ali eu vivi outra experiência tremenda com Deus. Ali foi onde eu te disse que a gente conhece o Deus que permite, né? O Deus que permite, mas para a gente saber que Ele vai fazer alguma coisa, que Ele vai gerar um testemunho disso, né? E eu disse, Senhor, o que está acontecendo? Os exames, até hoje eu tenho os exames guardados, porque eu disse para ela, um dia quando você entender o que esses exames estão dizendo, você vai entender o milagre que Jesus fez na sua vida. Porque os médicos não acharam que você tinha. Mas quem te curou foi Deus. Quem te curou foi Deus. Eu falo com ela, né? Hoje ela tem 9 anos, ainda ela não entende muito. Mas eu guardo os exames dela para ela entender que ela viveu algo, uma batalha, que foi o Senhor quem curou, né? E a gente, após passar no neurologista, ele virou para mim e para o meu esposo e disse assim, vocês estão ficando loucos. Essa menina não tem nada. Você descreveu uma menina totalmente diferente dessa menina. E eu disse para ele, doutor, essa menina não me deixa dormir, porque ela dá crise convulsiva do nada. Eu saía, irmão Luciano, com o cabelo ensaboado, toda ensaboada, do banheiro, correndo para socorrer ela, porque ela passava mal do nada, sabe? Ela se torcia toda, torcia as pernas, torcia os braços, aí revirava o olhinho, ficava toda roxa. E aquilo começou a ser frequente. As crises dela começou a ter crises 3 vezes ao dia, 2 vezes ao dia. E eu lembro que foi um tempo assim, muito desgastante, porque a gente procurava os médicos e ela lá ela melhorava, chegava lá, ela melhorava, ela ficava saudável, ela começava a correr e ela não aparentava ter nada, mas dentro de casa era aquela situação. E aí teve um dia que eu disse pro meu esposo, eu tô muito cansada de viver isso. E eu chorava, eu dizia, Deus, o que está acontecendo? Aonde que está o erro que eu não estou vendo, Senhor? O que o Senhor quer falar conosco nessa situação? Porque tem situação que Deus usa para nos chamar a atenção, né? Para nos chamar para mais perto, para nos fazer entender, eu quero ter um particular contigo. E seja o que for que eu precisar fazer para você se aproximar de novo, eu vou fazer, né? E eu falava, Senhor, o Senhor quer aproximação? O Senhor quer o quê de mim? O Senhor quer o quê? Fala, por favor, porque eu não quero perder minha filha. Porque a Micaela, ela veio após um aborto, né? E quando eu engravidei dela, eu tive o meu ciclo menstrual normal por 6 meses, né? E a enfermeira do lugar que eu era atendida, eu lembro que ela me disse assim, só espera que vai descer também. Ela disse com essas palavras, vai descer também essa daí, né? No caso, essa gestação. Não sabíamos ainda o sexo da minha bebê, mas ela disse, vai descer também essa daí, porque se você teve um aborto, quanto tempo que você teve o aborto? Eu falei, quase 1 ano e meio.
Ela falou, então provavelmente essa gravidez aí também vai descer. Ou seja, não iria se prolongar, né? Que iria acabar. E aí não aconteceu isso, graças a Deus. Eu tive minha gestação, né? Como normal, entre aspas, porque tive o ciclo menstrual normal por 6 meses. E quando eu fui, né, para ganhar a Micaele, estava tudo normal, aparentemente, né? E não tinha nada de diferente, o tamanho dela era, né, 47 centímetros, mas é uma menina muito pequena, mas era só isso. E quando ela teve as primeiras crises, né, que se prolongaram ao longo de 2 anos, a minha maior preocupação era o que Deus queria da gente, né? E às vezes, eu vou compartilhar uma coisa com vocês que para as pessoas que estão nos assistindo, né, elas entenderem que às vezes não é sobre você, é sobre o que Deus está fazendo, né, o que Ele quer fazer. Porque às vezes eu dizia para o meu esposo, eu acho que a culpa é sua, eu acho que a culpa é minha. Não, alguém está errando, porque eu queria achar uma resposta física, uma resposta, sabe, que me desse segurança de que é isso, porque Deus não falava nada. Eu levava, irmã Luciana, minha filha, para os pastores orar, nas igrejas que eu ia, sabe? Aí, às vezes, quando eu sabia, assim, tem um irmão abençoado hoje lá que vai pregar, eu levava ela, sabe, naquela expectativa. No final do culto eu vou pedir oração e eu creio que Deus vai curar minha filha. E nisso, o processo de oração, sempre orando por ela, eu e meu esposo sempre buscando a Deus por ela, né? Porque a gente não sabia onde que aquilo ali ia terminar, né? Porque pelos remédios que os médicos passavam, pelos exames, a gente não tinha perspectiva nenhuma, sabe? Porque eles falavam, eu não posso te dar um laudo de uma coisa que está inconclusa, porque não acha nada nessa menina. Como eu te disse, o neurologista falou que eu e meu esposo estavam ficando loucos, que a menina não tinha nada. Ele disse que ela aparentemente era uma menina saudável, né? E ali, já com mais de 1 ano e meio, quase perto de completar 2 anos, eu disse para Deus na minha casa um dia, né? Ela para você ter noção o quanto que as crises dela era frequente, quanto que aquilo já tinha virado normal, né, entre aspas, dentro da nossa casa, as minhas outras 2 filhas mais velhas, que são irmãs dela, né, socorria ela, sabe? Quando ela entrava em crise sozinha com elas, né? Se eu estava em outro lugar, ou tomando um banho, ou fazendo um almoço, aí elas mesmas acordavam a irmã dela, abria a boquinha dela, soprava, sabe, e mexia com ela, Micaele, acorda, Micaele, acorda. As minhas filhas, início, elas bem pequenas, né, com 6, 5 anos de idade, porque aquilo virou tão frequente na nossa casa, que até elas já sabiam socorrer a irmãzinha, né. E aí, um dia eu disse para Deus, Senhor, eu não aguento mais, Senhor, eu não aguento mais, a minha vida tá tendo que parar, eu tive que sair do meu emprego, eu tive que mudar, né, a nossa vida para viver em função dela. E nisso ela não podia entrar em creche, ela não podia viver normal como as outras crianças, né, porque ela precisava de um laudo concluído do que ela tinha. E eu dizia para as escolas, né, eu não sei o que ela tem, eu não sei. Eu só descrevi o que ela tinha e eu falei, o médico não disse nada até hoje. Ele só colocou convulsão ou epilepsia. Tudo isso em forma de pergunta, que são os laudos que eu tenho na minha casa, né? E eu falei, nem eu sei te dizer o que ela tem. Mas um dia, irmão Luciano, eu fui numa congregação lá em Jaraguá do Sul e aí ali a vida da Micaele mudou e a minha também, né? A minha da minha família, para a glória de Deus. Amém. Eu estava passando lá em frente àquela igreja, né? E o pastor Cláudio Vigílio, ele mora lá na divisa de Foz do Iguaçu. Ele é uma benção, missionário muito abençoado. Ele me viu passando com ela, né, na bicicleta. Ele me deu a paz do Senhor, irmã. Eu falei, a paz. Aí ele, volta aqui, irmã. Na minha cabeça, eu disse, na minha cabeça eu não vou voltar porque eu tô atrasada, porque eu ia para outra igreja, né. Aí, do nada, o guidão da bicicleta virou, assim, ó, virou. E eu voltei. Quando eu vi, eu tava voltando. Eu falei, Espírito Santo, eu não quero voltar, eu tô atrasada. Eu disse na minha mente, né, lá naquela situação.
Eu disse, eu não quero voltar, eu tô atrasada, Senhor, meu Deus. Aí eu cheguei, cumprimentei ele e falei, irmão, eu tô atrasada porque eu tenho que ir para outra igreja e tal. A gente tinha que ir de carro, né? Era longe. Aí ele, amém, irmã, mas deixa eu te falar uma coisa. Quando você passava ali, o Espírito Santo mandava eu te convidar para vir hoje aqui. Aí eu falei, mas eu tenho um culto lá em outra cidade. Ele, irmã, só vem aqui. Você não vai perder, não. Deus manda te dizer que vai ser bom. Aí eu falei, amém, irmão. Aí fui para casa, tomei um banho, voltei com a Micaele. E no final do culto, eu não fui pedir oração para ele, porque, como eu te disse, eu já estava saturada, sabe? De receber oração, de receber palavra de encorajamento. Ela tá curada em nome de Jesus. Às vezes, né, as pessoas falavam, tá curada, irmã, nunca mais. E no outro dia, ou até na mesma noite, ela convulsionava de novo, ela tinha as mesmas crises de novo, sabe? Era algo assim terrível. E daí, naquela noite, acabou o culto. Deus não falou nada durante o culto, assim, né, em profecia comigo, nem com a Micaele, não falou. Mas no final do culto, quando ele estava orando pelas pessoas, a Micaele entrou na fila. E nisso ela já estava com uns 2 anos de idade, né? Ela entrou na fila e ficou na fila. Aí quando ele colocou a mão na cabecinha dela para orar, ele disse assim, quem é a mãe dessa menina que está aqui? Aí eu fiz assim, né, lá no final da igreja, falei, eu, pastor. Aí eu chamo ele de pastor, né, mas ele era missionário naquela época. Aí eu, pastor, a menina da bicicleta, faz favor aqui. Ele me chamou, né? Aí ele falou bem assim, a Micaela é abençoada, né? Ela veio pedir oração, tem mais fé do que você. Ele falou desse jeito comigo. Eu falei, é verdade, a minha pequena ela é cheia de fé. Aí ele falou bem assim, eu vou orar por ela e vou orar por você. E aí eu já chamei o meu esposo, né? Ele veio junto. E aí o Espírito Santo de Deus usou ele para falar naquela noite, né? Porque eu disse assim para Deus, nunca mais, depois que eu recebi tantas palavras, né, tantas coisas assim que me fizeram me entristecer, porque não aconteceram. Não aconteceram, né? Não aconteceram no meu tempo, não foi da forma que eu quis, porque às vezes quando eu levava ela para receber oração, eu queria que ela já fosse curada ali, né? Que Deus fizesse ali, que a manifestação acontecesse logo, né? E não foi assim que aconteceu. E naquele dia eu não tinha relatado nada para ele, ele não sabia nada sobre a situação da Micaele, eu não tinha falado nada porque eu determinei no meu coração, eu não vou mais compartilhar a situação da Micaele. Se um dia o Senhor quiser curar ela, se um dia o Senhor quiser falar sobre isso, vai ser o Senhor e o profeta, porque eu não vou mais falar. E ali naquele dia foi tremendo, porque ele relatou tudo em detalhes, o que acontecia com a Micaele. E quando ele estava orando por ela, aí ele olhou para mim, ele disse, com a mão na cabeça dela, né? Ele disse, mãe, eu vejo essa menina convulsionando, se entortando toda e caindo, batendo a cabeça na parede, porque ela batia, né? Todas as vezes que ela caía, a primeira coisa que parava nela era as pernas, né? E ela, onde que ela estava, ela arrumava a cabeça, né? Seja na porta, seja perto de qualquer coisa, ela batia a cabecinha dela e ali, nossa, vários galos na cabeça, vários inchamentos na cabeça por causa disso, né? Porque as crises dela vinham sem avisar. Ela não dava febre, ela não tinha nada. Simplesmente ela parava de respirar e ela ficava toda roxa, toda torta e caía no chão. E ali ele detalhou tudo isso. Ele detalhou. Ele disse assim, ó, e você, mãe? Você disse para Deus, se ele quisesse curar ela, que ele teria que falar, né? Tudo que está acontecendo com ela. Mas ele me disse para te dizer hoje que ele viu e ele ouviu. E ele está dizendo para você, ele vai te falar agora tudo que está acontecendo. Ele disse assim, ó, tem um laço do inimigo armado para envergonhar vocês. Porque isso aqui não é permissão de Deus, mas isso aqui é para provar a fé de vocês. E ele disse assim, ó, e eu via, irmã, quando a sua filha perdia todo o movimento do corpo dela e ela ficava totalmente uma pessoa vegetando. E vocês perdiam a fé. Eu via você e seu esposo muito abatido mesmo, de maneira que vocês não iriam conseguir mais continuar com a fé. E eu me assustei na hora, né? Eu disse, meu Deus. Ele disse assim, ó, porque tem coisas que vêm para desestruturar a gente e para tirar a gente do eixo mesmo. Ele disse, mas hoje Deus está cortando o laço
Deus está cortando o laço, porque o diabo tentou. Ele queria envergonhar vocês, ele queria envergonhar a fé de vocês. Mas Jesus está dizendo, a partir de hoje, ela está curada. Ela não vai mais sofrer essas crises, ela não vai mais ter essas coisas que desestabilizam o corpo dela. E ali eu recebi, né, aquela profecia, recebi aquela oração que ele fez. Eu disse amém, amém. Mas assim, né, no meu coração, pensando, Deus, se o Senhor quer fazer, o Senhor tem que fazer por completo. Porque eu já recebi outro tipo de profecia, como profecias não, né, de palavras. Palavra de como encorajamento, né? de encorajamento, que me dizem, não, irmã, nunca mais, nunca mais. E às vezes o Luciano nunca mais de Deus, ele dura algum tempo, né? Às vezes o nunca mais de Deus não é no nosso tempo, né? Então, assim, ó, o nunca mais de Deus para aquela situação na vida da Micaela ela veio naquele dia, sabe? Um dia qualquer que eu nem esperava e que eu nem ia participar daquele culto, né? Eu já tinha outro compromisso, mas para a glória de Deus eu fui lá naquela igreja e ali eu recebi aquela oração e aquelas palavras que vieram do céu, sabe? Vieram do céu mesmo, porque era coisa que só eu e Deus sabia. Tem detalhes que ele especificou que só eu e Deus sabia, né? Porque eu não contava muito, eu não sou muito de contar, eu não sou muito de postar os bastidores da minha vida, né? Da minha família, eu não sou. Tem guerras que eu costumo passar só, né? Só. Às vezes nem meu esposo sabe, às vezes é eu e Deus, né? Tem coisas que eu prefiro ficar reclusa, né? Entender, digerir o que Deus quer daquilo ali e viver. E a situação da Micaele era desse jeito, né? Eu não compartilhava muito com as pessoas. Algumas pessoas, né, que eu senti de Deus contar, me ajudavam em oração, né? Me ajudava me dizendo para ter fé, para buscar em Deus, porque Deus podia curar. Deus podia fazer alguma coisa. E eu entendia, né, que aquilo ali era para Deus. E realmente foi, né? Foi para Deus. E ele fez. Aquele dia foi crucial, assim, a Micaela nunca mais teve crises convulsivas, ela nunca mais sentiu nada daquilo, né? O médico dizia para mim assim, uma vez, o médico me deu tanto medo, ele disse assim para mim, mãe, se você não levar a sua filha para um tratamento particular, você vai perder ela. Você quer a verdade? Aí eu falei, eu quero, e eu sabe, totalmente leiga do assunto, né? Ele falou, a verdade é que o SUS não fornece tudo o que você precisa e a sua filha precisa de exames específicos e esses exames são muito caros. Mas se você quiser ter a sua filha, você vai precisar desembolsar dinheiro. Você vai precisar ir para um particular, porque a sua filha tem algo muito sério e eu vou te dizer logo, como pediatra, vem da cabeça dela. Mas o neurologista ele não vai te dizer isso sem você pagar. E naquela época, a consulta com um neurologista era R$500, né? Ali, quando ela tinha uns 2 anos, agora ela está com 9. Então, já era muito dinheiro para mim, naquela época, né? Era muito dinheiro. E eu dizia, meu Deus, como que eu vou custear um tratamento desse, né? Um tratamento não, porque a gente até então não sabia, não tinha um laudo, né? Do que ela tinha. E eu dizia, Deus, como é que eu vou fazer esses exames, como é que eu vou procurar o que ela tem se eu não tenho condições, né? Mas assim, todas as vezes que ela ficou internada, eles fizeram ressonância, eles fizeram tomografia, eles fizeram exames eletro do coração, fizeram todos os exames e a mesma resposta em todos os exames, está tudo normal, está tudo normal. Por isso, quando o missionário Cláudio Vigílio disse para mim, essa situação que ela está vivendo não é carnal, é algo espiritual, mas que veio para abalar a fé de vocês. Mas Jesus não vai deixar, não vai deixar. E nessa época, irmão Luciano, eu já estava assim, mais um pouco de tempo ainda, né? Não estava tanto tempo em Jaraguá do Sul, mas eu comecei a louvar, as pessoas começaram a me conhecer, né? Como levita, e eu comecei, eu falo que eu sou levita, né? Porque eu lavo banheiro de igreja também, tá, irmãos? Às vezes as pessoas falam, você é levita, mas você faz o quê? Eu lavo banheiro, limpo igreja, sabe? O que tiver eu faço, né? E adoradora. E daí, eu já estava começando a cantar nas igrejas, né? Já estava começando a ministrar nas igrejas. E aí, essa situação veio, sabe, como um bloqueio, assim, sabe? Tipo, você quer ir mais além? Olha a sua situação.
Olha essa situação. E eu lembro que na primeira crise da Micaele, quando ela deu a primeira crise, eu fui participar de um chá de mulheres, sabe? Quando eu desci as escadas do nosso apartamento, ela teve a crise convulsiva, né? Mas meu esposo não me mandou mensagem porque ele ficou com medo da minha reação, sabe? Eu passar mal de alguma coisa, porque ele também passou mal na hora. Ele falou que ele ficou tonto, ele ficou desesperado, porque ele achou que ele tinha perdido, né? Que nós tínhamos perdido a nossa filha ali. E aí, quando ele viu que deu certo, né? Que a bebê voltou, que deu tudo certo ali, né? Que ela voltou a sorrir, a brincar, a comer normalmente, né? Ele me contou só quando eu voltei para casa. Mas naquele culto ali, no chá de mulheres, uma irmã que estava louvando, ela colocou a mão no meu ombro, ela disse bem assim: não se preocupe, porque eu sou eu, Deus, que te guardo e guardo os teus. E aí quando eu cheguei, só falou isso. E quando eu cheguei em casa, eu soube da notícia, né? De que ela tinha dado a crise, né? E que se prolongaram ali por uns 2 anos. Eu não lembro especificamente, mas foram uns 2 anos nessa situação, né? Que foi até então que o Senhor curou ela, né? E nunca Amém. mais ela teve para a glória de Deus. Projetos futuros. Projetos, eu tô com um lançamento agora, né? Para maio, se Deus permitir. Mas é mais provável para maio, né? O meu primeiro louvor que eu vou gravar profissionalmente, porque eu louvo nas igrejas, né? Eu amo louvar. Louvar, como eu te disse, faz parte da minha infância, né? Eu sempre gostei de louvor. E uma coisa, Luciano, que eu quero compartilhar, né, com todos que estão assistindo, quando Jesus nos cerca, nos cela, ele faz isso sem você entender, sabe? Porque eu não entendia. Eu não entendia por que eu não gostava das coisas do mundo. Eu não entendia por que aquelas músicas profanas não me fazia me sentir bem, sabe? Eu nunca gostei. Agora, louvor, Cassiane, na época estava lançando, na época que eu comecei a frequentar a igreja pequena, né? Tava com os louvores de Cassiane. Imagine um lugar onde tudo é muito lindo. Eu falava, meu Deus, esse lugar existe, né? Em algum lugar esse lugar existe. E aí eu amava, sabe? Eu vi Cassiane, eu vi Lauriette, Ele Carvalhais, Rose Nascimento. E eu costumo dizer assim, ó, ele já me selou ali. Só que eu nunca imaginei gravar, sabe? Eu nunca imaginei gravar, porque até então eu falava, eu não tenho voz para isso, Deus, eu prefiro te adorar, sabe? Porque eu sempre classifico, né? Adoração e cantar são diferentes uma coisa da outra, né? Cantar, todo mundo canta, né? Todas as pessoas cantam e pode abrir a sua boca e entoar alguma canção, mas a adoração, ela tem um direcionamento, que não é aqui, é no céu, né? O direcionamento é acertar o alvo, que é o trono de Deus, né? E ele receber como um cheiro suave, né? E ele receber como adoração genuína, né? De que é um louvor que está indo para ele, para a glória dele, sem segundas intenções, sem querer algo em troca, sabe? Então, eu não achava que o propósito que eu tinha no meu coração cabia, né, nessa questão de gravar. Aí tá, foi aonde que mudou, porque quando o Senhor me deu uma canção, né, lá em Jaraguá do Sul, o Senhor me deu uma canção, e eu conversando com minha amiga Tatiana, né, Silva, que já esteve aqui, aí aquele dia, ela falou bem assim comigo, mas amiga, Deus te dá algo e você quer guardar? Como assim? Falei, é verdade, né? Eu tô guardando, já tem mais de anos que eu tô guardando. Ela falou, faz o seguinte, coloca isso em ação e deixa o Espírito Santo trabalhar. Porque se ele te deu, ele tá, né, te dando para você levar para as outras pessoas, não é só para você. Eu tenho também o meu Instagram, que eu gravo alguns pedacinhos, né, de covers de louvor, e na época começou assim. Quando eu comecei, foi por causa de um amigo meu, né? Ele me mandou uma mensagem, ele falou bem assim, Michele, grava tal hino e posta. Eu falei, não, amigo, eu morro de vergonha. Aí ele falou bem assim,
ele me deu uma porretada que eu fiquei com vergonha, viu, aquele dia. Porque ele não é evangélico, né? Mas ele ama as coisas de Deus, ele é um simpatizante da fé, assim, né? Eu falo com ele, você é um simpatizante da fé. Ele disse, Michele, grava e coloca no seu Instagram, no seu Face, né? E aí eu compartilhei com ele as minhas inseguranças, né? Disse para ele que eu não me sentia preparada, que eu sentia que eu não tinha voz, né? Que o meu negócio era só adorar no culto e quem Deus tivesse para falar no culto, que Deus ia falar. Aí ele falou, você pode estar em todo lugar todo tempo? Aí eu falei, não. Ele falou bem assim, só Deus que pode, né? Porque ele é onipresente, né? Eu falei, sim. Aí ele falou bem assim, pois é. Então, por que você se acha assim que ele pode estar em todo tempo, em todo lugar, mas você só pode adorar para quem está no culto que você está? Você é egoísta, hein? Ele falou desse jeito. E aquilo foi uma porretada assim na minha cabeça, né? Porque eu falei, é verdade, isso é um egoísmo. Ele falou, aí ele usou o nome de uma cantora secular, né? Ele falou, fulana de tal, tá aí fazendo o papel dela, que é levar discípulos para o inferno. Mas os cristãos têm medo de levar discípulos para o céu. Ele falou, porque tem medo de louvar por causa da voz, por causa disso, por causa daquilo. E tem gente que nem voz tem, tá levando a multidão pro inferno. Aí eu disse, meu Deus, é verdade. Eu falei, é verdade. Aí eu falei, amigo, obrigado pelo tapa na cara, mas eu vou colocar isso em ação, né? E aí comecei a gravar os trechinhos, né? 1 minuto ali de louvor pro meu Instagram. E começou a me vir um desejo, né, de gravar coisas profissionalmente, né? E aí, com a fé em Deus, agora em maio sai o meu primeiro single, né, ali com Marquinhos Produções, de Joinville. E a gente está trabalhando ainda nesse louvor, né? E futuramente, se Deus quiser, estaremos com o primeiro louvor profissional aí para os irmãos ouvir. Quando estiver pronto, manda pra gente, a gente vai divulgar. Amém. Aqui. Quer deixar o contato para a agenda? Sim. Pode deixar. O meu contato de WhatsApp é 47992332601. Aí tem as redes sociais também. O meu Instagram é Michele, 2LE, _ Silva 1612. Aí os irmãos podem entrar em contato também por lá. Gratidão a todos que ficou até aqui agora conosco. Lembre, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, siga-nos no Instagram. Gratidão a todos. Gratidão, minha irmã. Eu que agradeço. Que Deus abençoe a tua casa, teu esposo, tuas filhas, seus filhos, sua família, tua irmã que esteve aqui com a gente, todo mundo do nosso estúdio aqui. Muito grato. Teremos mais oportunidade em breve. Gratidão a todos. Sexta-feira tem mais. Tchau, tchau.